Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Daqui quem vos fala é Avelino Kiala, serei mais uma vez o vosso host. Estou aqui acompanhado do Jô Cognitivo. Boa noite, Jô. Boa noite, Avelino. Cada edição trocas o nome, então essa é só Jô Cognitivo. Até o fim do ano vamos saber o nome completo. Bom, antes de apresentar-vos os nossos convidados, queria só mandar aqui um abraço ao pessoal da Academia Bay, que tem sido nosso parceiro nessa caminhada, e também a Talk Play, que está conosco desde o início. Hoje vamos falar sobre um tema um bocadinho diferente, vamos falar sobre atletismo, e temos aqui dois convidados que vão nos ajudar a falar um bocadinho sobre esse tema, sobre essa modalidade que tem estado a crescer muito aqui em Angola. A ideia é olharmos para duas vertentes diferentes, a vertente de organizador e na vertente de atleta. Então temos aqui no estúdio o Zenildo Santos e o Carlos Faria. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Pro Desporto. Como é que é? Está tudo em dia, né? Muito obrigado pelo convite. Sentimos-nos honrados pelo convite que recebemos hoje para fazer parte desse episódio. Eu acredito que é sempre bom falar de desporto, é sempre um prazer falar de modalidades que estão em franco crescimento. Para nós é com muito prazer que aceitamos este convite. Boa. De igual modo, espero que não me peçam para correr, porque eu não vim preparado. Tipo os rappers quando vão no programa de rádio, como fazendo um freestyle aí. Temos uma pista aqui montada. Opa, não trouxe os calções, não trouxe as meias, portanto não vou conseguir fazer nada disso. Mas é verdadeiramente uma honra estar aqui. Sigo a vossa plataforma e gosto das conversas que têm saído daqui, portanto, vamos a isso. Boa, valeu. Fiquem à vontade, sintam-se em casa, aqui para falarmos como se estivéssemos na cozinha lá de casa. Eu se calhar vou começar aqui pelo Carlos. Queria primeiro perceber como é que tu... O Carlos já agora que é CEO da Chaco Sports. Né? Sim. Queríamos perceber como é que tu chegas até o atletismo, a organização de eventos de atletismo, o que é que te motivou a organizar corridas e como é que surgiu a Chaco nessa cena toda. Ok, eu diria que eu surgi nas modalidades de paraquedas, né? Porque eu sou um engenheiro informático e nunca me imaginei hoje em dia estar a organizar eventos. Me imaginava ter envelhecido a praticar a minha profissão, né? Exato, estar aí com os cabos aí. Exatamente. Esse que era o meu mundo. Mas inicialmente foi por questões de ter uma vida ativa, praticar desporto, tanto para termos uma vida, estar longe da vida sedentária, exatamente. E tanto tive um convite de amigos, começamos a pedalar de forma amadora, né? E ali fui vivenciando dificuldades que o desporto das modalidades tinha. Inicialmente foi o ciclismo, que eu fui vendo as dificuldades, e eu sou uma pessoa que sou bastante patriota, sou daquelas pessoas que acho que o melhor sítio para os angolanos viverem é exatamente em Angola. Então nós temos que fazer de Angola o melhor sítio do mundo, porque em nenhum outro lugar nós seremos acolhidos sempre como filhos e seremos tão bem amados como a nossa própria terra. Uau. E eu acredito que os angolanos são bastante inteligentes, é um povo humilde, é um povo bastante acolhedor e que tem aquela capacidade de fazer coisas e criar um estilo de vida que mesmo nas dificuldades nós conseguimos estar sempre, acordar bem psicologicamente, alegres, abertos, com aquele sorriso que só os angolanos demonstram, né? Mesmo nas grandes dificuldades. Então daí resolvi começar a trazer algumas coisas que eu via pelo mundo fora, nos eventos, né? E trazer aqui para a nossa realidade. Portanto, e aproveitei nisso, juntar a minha formação de engenheiro informático para poder trazer um pouco naquilo que é de tecnologia para os nossos desportos. E pronto, isso foi o ponto de partida que me fez entrar, e depois tive que aprender todo e outras coisas. Eu confesso que eu não sou um expert nem em ciclismo, nem em atletismo no que toca a regras da modalidade em si. Mas eu vou aprendendo, tenho uma equipa, tenho uma assessoria, tem pessoas que me apoiam e sou uma pessoa que sempre estou bastante aberto para aprender.
E eu acredito que isso tem sido diferencial para que consigamos cada vez mais fazer melhor, né? Eu acho que todos podem nos ensinar algo e nós temos é que ter a humildade de captar e absorver aquilo que nos ensinam. Okay? Nice. E só para esclarecer alguma coisa, a marca Chaco, Sim, como sim. é que surge? É uma marca tua? Já existia? Como é que é? Bom, inicialmente nós lançamos uma marca de bicicletas que é a Link Connection. Tanto Link Connection é mesmo o nome da empresa. E depois nós lançamos a marca de bicicletas, começamos o processo de certificação na UCI, que é a União de Ciclismo Internacional. Então achamos que não fazia muito sentido o nome ser um nome muito parecido com o nome anglófono, né? E tivemos que mudar para um nome local, e Chaco significa céu teu, e Binda significa céu teu, é nosso, é de todos os angolanos. Foi assim que surge a marca Chaco, que depois abriu-se os eventos desportivos. Começamos a organizar eventos desportivos, e eu comecei a ver que as outras modalidades que exatamente usam os mesmos equipamentos também podiam ser ajudados nessa almofada que nós estávamos a criar aqui no ciclismo. Tanto foi assim que recebi um convite no pessoal do atletismo para organizar a São Silvestre, e para nós foi foi uma hora, foi um grande desafio, porque para nós, porque foi a nossa segunda prova, a par da prova dos Correios, né, Correios de Angola. E pronto, já ali foi uma atrás da outra até hoje. Sim, acho que foi Sim. ali a primeira vez onde eu também Exato. vi. Exato, sim. Só para esclarecer, não, nos Correios. Correios. Só para esclarecer, Chaco significa ser Céu. teu. Exatamente, Em exatamente. Ibinda, né? Exatamente, exatamente. Okay. Sim, Vocês sim. que tinham a mente poluída. Calma, acho que tem um cantor que depois essa palavra na música dele. Não sei o que, só quero Chaco no quarto. Exato. Olha, No calão tem outro significado. Sim. Essas mentes poluídas. Exato. Olha, eu quase, engraçado que seja, eu quase desisti do nome, né? Porque no princípio houve uma certa resistência, as pessoas pronto, abusavam com o nome, mas eu tive que insistir porque as pessoas devem conhecer as línguas nacionais, e senão nós perdemos identidade. Então mantive-me firme com o nome, e hoje em dia as pessoas aceitaram absorver o nome e sabem que não tem nada a ver com o calão. O Chaco é mesmo o Ibinda, aquilo em Cabinda fala-se Chaco, Chingana, significa o céu é céu, o que é alheio é alheio. Então Chaco é nosso nacional, temos que protegê-lo. Exato. Boa. Exato. Engraçado é que o nome ajudou a tornar viral até a própria empresa. Exatamente, Porque há pessoas que exatamente. partilham. Sim. Olha, e no fim vão, Exato. espera, Exato. estão a organizar um evento aqui, outro Sim. ali, vai levando. Exato. Já agora, quando é que começou essa aventura com a Chaco? Disse que iniciou com Sim. o ciclismo, mas Sim. em que ano exatamente? Bom, isso foi no ano de 2021, quando nós viemos da pandemia, né? Exato. As pessoas ficaram eufóricas depois que começaram a liberar aos poucos, ou liberar intermitente, né? As pessoas ora iam para a rua, ora ficavam encerradas, etc. Tinha aquela incerteza toda. E nós, durante a pandemia, tínhamos aquelas provas virtuais que ficávamos, alguém corre no tapete, alguém corre na bicicleta e carrega os treinos, etc. Alguém corria sozinho, depois mandava para a Colt. Nessa altura eu aproveitei o tempo, porque eu trabalhava, tinha um patrão, né? E eu aproveitei o tempo da pandemia para começar a investigar sobre tecnologia desportiva, e ali achei que podia dar um contributo e podia organizar efetivamente provas. Tanto foi em 2019, organizamos uma passeata para o norte, fomos para Cabinda, e foi na realidade o nosso primeiro evento oficial, né? Que não teve tempo, não teve nada, mas que me deu uma responsabilidade de lidar com logística, de lidar com pessoas, lidar com várias entidades, etc. Eu tive que comecei a passar a gostar dessas tarefas e dessa pressão, porque quem organiza eventos acredita que até o dia de evento essa pessoa não dorme. É mesmo, tu ficas com medo, ou a carga não chegou, ou aquilo que mandaste produzir não sai como tu querias. Tem sempre aquele medo que as coisas não falhem. Tanto até o dia de evento que eu vejo os corredores e vamos dar o tiro de partida, só agora com o meu coração efetivamente é verdade. Exato. E vamos passar agora para o Zenildo, um pouquinho aqui na parte de competidor, de amante do atletismo. Aqui o apelido Mr. Maratona já aceitas o nome ou ainda... Bem, o nome de Mr. Maratona, na verdade, é uma marca.
É que nem, bem, não é bem como a Chaco, né? Porque a Chaco nós já ouvimos falar antigamente, mas quando comecei esse apelido a utilizar de uma forma assim muito sutil, era para conseguir associar uma marca ao motivo que me trouxe até o atletismo, ok? Que foram por razões solidárias. Acabei por estar exposto ao autismo, okay? Percebi que há crianças que na realidade vivem com essa situação e afeta em vários níveis, né? Desde o cognitivo até mesmo física. Então, ao aprender isso, pensei, como é que eu posso chamar a atenção a esse tema? Porque muitas das vezes as pessoas fecham-se quando descobrem sobre isso. E em 2018, alguns meses antes de começar a apanhar as ruas, participei num programa Fita em 14 semanas, onde literalmente obrigaram-nos a fazer caminhadas e a perder peso, porque eu tinha uma vida muito sedentária também. E já com isto no meu DNA, decidi, olha, depois de aprender então sobre o autismo, disse, olha, vou fazer alguma coisa com o meu corpo, vou fazer alguma coisa com as minhas pernas, porque se há pessoas que não conseguem utilizar, eu devo conseguir dar algum propósito às minhas. E foi assim que comecei a fazer as minhas corridas. Okay. Corridinhas daqui, corridinhas dali. Em 2018, no caso. 2018. De 2018 para cá, em quantas competições, maratonas já participaste? Maratonas oficiais, duas. Acabei de fazer uma agora em Amsterdão e fiz uma no ano passado em Berlim, na Alemanha. Mas entretanto, a Chaco lembrou-me que também, além das maratonas de 42 km, existem também mini maratonas. Certo. Existem também meias maratonas, né? Obviamente. Estas já são mais do que. Acho que já nem conto estas. Já nem conto estas, porque num sábado os meus amigos que também praticam atletismo podem acordar, fazem 21 km, que é uma meia maratona, e chamam isso de treino. Yeah. Treino. Pois. Não me chamem, por favor. Então é treino. Só para esclarecer aqui ao pessoal que se calhar não está muito por dentro, maratona são 42,1 quilômetros, é isso? Ou 0,2? Na realidade são 42,2. 42,2. Yeah. Também a maratonas é 21,1. 21,900 por aí. O que a São Silvestre aqui faz são 10 km. São 10 km, sim, Ok. todos os É um quarto de maratona? É corrida. Uma corrida. É corrida. Tanto que os meios de comunicação, quando têm veiculado essa informação, dizem mesmo corrida São Silvestre. E também ao longo dos anos eu sempre pensei que a São Silvestre fosse uma maratona, porque até o conceito de maratona que nós tínhamos em Angola era uma outra coisa, né? E todo mundo sabe, acho que não preciso fazer referência disso aqui. Maratona que levava um fim de semana prolongado inteiro. Pronto, aquilo também era uma maratona. Mas o que tem a São Silvestre são 10, onde todos os anos, já por mais de 60 anos, todo mundo tem disputado a mesma. Acho que foi em 2019 que eu fiz a minha primeira. Acho que foi mesmo em 2018 também. É que eu peguei no bicho e nunca mais olhei para trás. Você quer começar? O atletismo tem estado a crescer muito nos últimos anos. Como é que vocês descrevem esse crescimento, essa evolução nos últimos anos aqui em Angola? Bem, essa evolução, culpado dessa evolução é o Faria. Não, esses são os grupos. Não, mas São os agora, grupos. brincadeira à parte. Eu acho que com a pandemia, a pandemia foi um bom lembrete sobre a saúde de todos nós, não é? Começamos a higienizar mais as mãos, lembramos que podemos usar máscaras.
Até lavávamos os produtos das compras, né? Não sei, vocês ainda fazem isso? Eu já não faço mais. Já não, mas hoje, olha, eu ia falar das máscaras. Hoje ainda usamos máscaras quando temos tosse, coisa parecida. Então o hábito ficou. Então, alguns hábitos ficaram. Exatamente. Então, vou dar-vos uma perspectiva muito rápida. Antes da pandemia já existiam alguns grupos pequenos que praticavam atletismo. Por exemplo, o Team Mamamushima, que tem um grupo que tem feito ações solidárias, que eu também faço parte. Todos os anos, já existem há mais de 10 anos, todos os anos preparavam-se apenas para correr a São Silvestre. E algumas pessoas que fazem caminhadas, que fazem corridas também, passavam o ano todo e a partir de outubro ou setembro começavam as preparações para fazer a São Silvestre, que são os 10 km. Então, com a pandemia, os ginásios fecharam, as pessoas não tinham para onde ir. Começou a nascer aquela necessidade de as pessoas quererem encher o corpo. Né? Pá, aqui dentro não funciona, tem que fazer alguma coisa. E eu acredito que os que já praticavam, os que já faziam caminhadas, começaram a fazer mais caminhadas. Os que já corriam um bocadinho começaram a correr mais. E isto despertou a consciência de muitas pessoas. O ginásio não dá para levantar ferros, mas dá para caminhar, para fazer exercícios aeróbicos na rua, porque já que não dá para se agrupar muito. Então, e acho que assim foi nascendo mais outros grupos também. Né? Veio a caminhada do Quilamba, veio os bichos do mato, e mais outros grupos de Sequel, na Via, o Copoluca e por aí fora. E, por nossa sorte, um engenheiro informático decidiu, tenho que fazer uma representação do meu país, que eu tenho que criar alguma coisa que nós, na verdade, não tínhamos. E o senhor Carlos aqui criou a Chaco. E isto impulsionou mais ainda o atletismo, que antes tinha um nicho apenas para os atletas federados, alguns entusiastas, claro, um ou outro. A Chaco cria uma plataforma em que todo mundo que estivesse interessado em participar numa prova de atletismo podia fazer a inscrição e participar. Portanto, o culpado é mesmo o Carlos Faria. Carlos, queres falar alguma coisa em tua defesa? Pronto, eu tenho que falar mesmo. Tenho que falar mesmo. Eu acho que houve aqui um ambiente que foi criado, uma conjuntura que proporcionou que todos nós contribuíssemos de alguma forma para que houvesse essa onda de crescimento da modalidade de atletismo. Olha, eu confesso que até eu mesmo estou assustado a quantidade de pessoas que afluem nas provas. Cada prova aumenta o número de pessoas. Tem momentos que nós não conseguimos aguentar a demanda. Imagina que anteriormente nós nem cobrávamos as provas, mas eram provas de 600 pessoas, 500 pessoas, nós podíamos assumir tudo de uma prova. Mas atualmente, quando se fala provas de 2, 3 mil pessoas, é difícil uma empresa sozinha assumir. E sabemos os custos que tem uma corrida bem organizada, as dorsais e outras coisas. E depois tem aquele lado também do participante em si. O participante em si está mais exigente. Avelino, tu imagina, as pessoas não vão mais nas corridas a pensar que são amadores. Eles exigem mesmo que o organizador tem que ter certas condições básicas, devem estar salvaguardadas. Temos que lutar com o tempo, e o tempo tem sido uma grande dor de cabeça para nós, porque dependemos também, nós para começar a horas uma corrida, por mais que a gente chegue às 4, 3 da manhã ou dormimos lá e temos tudo montado, nós dependemos também que as forças de ordem pública cheguem a tempo, consigam fechar os espaços da corrida a tempo, fazer os cortes para que possamos lançar a corrida. Essa parte é que estamos a trabalhar para que consigamos melhorar. É de agradecer que realmente temos estado a ter o apoio da polícia, temos estado a ter também o apoio da administração, das administrações, do governo em si, porque eu acredito que o potencial que o desporto tem, inclusive mesmo para potencializar a economia, ser parte ativa da economia, além de ter os jovens ativos a praticarem desporto, ficam ocupados, porque acreditas que quando se tem uma corrida, anuncias uma corrida na plataforma, desde o dia que anunciamos a corrida, as pessoas vivem a corrida, desde o dia que ele viu a data lá, fez o seu booking pessoal, a pessoa começa a viver a corrida desde este dia. E as pessoas não ficam ocupadas com coisas que não têm interesse. A mente da pessoa fica tão saudável praticar desporto e estar ocupado em coisas positivas, a autoestima sobe, etc. E isso eu tenho reparado que os corredores e as pessoas que são ativas no desporto são pessoas felizes.
dificilmente vais ver aí perdido em discussões desnecessárias, etc. Que são pessoas que, se o fim de semana dele não está preocupado em que vou ter um treino no dia seguinte, tem um grupo que vai organizar um treino de longão, etc. As pessoas estão mesmo super ocupadas e organizadas naquilo que lhes traz aquele benefício, a alegria e o conforto, né, que é o desporto. E eu acho que coisas desse género devem ser incentivadas. Então, houve vários grupos que realmente também tiveram uma cota à parte na evolução da modalidade, que nós consideramos que nós simplesmente fomos um elo que surgiu e criamos uma plataforma para que os grupos pudessem ter os seus tempos cronometrados, para que possamos começar a ter algumas corridas com uma certa qualidade a nível nacional, porque nem sempre todo mundo tem capacidade de viajar para as grandes corridas que existem fora do país. O grande objetivo, o meu grande sonho é que tenhamos também eventos que atraiam estrangeiros aqui, que faça com que as pessoas visitem Angola. Lógico que para chegarmos até ali não depende apenas do Faria, nem do Zenildo. Depende também que o governo, que as empresas percebam a importância que tem em termos eventos com excelente qualidade, e nós estamos a chegar aí nesse ponto, mas que acima de tudo também que tenham prêmios atrativos, né? Não basta ter qualidade quando não tens prêmios atrativos para atrair, por exemplo, os quenianos, né? Que nós sabemos que eles têm despesas de viagem, têm despesas de hotéis, etc. E eles, para virem, têm que ter algum retorno sobre esses custos que vão ter. Olha que os quenianos e os etíopes já têm vindo cá para São Silvestre. Mas sim, eu concordo plenamente com o Carlos que é importante que eles também tenham interesse de aparecerem mais em outras provas. Já temos a meia maratona da paz calendarizada todos os anos, acho que vai na sua 4ª edição, se não me escapa a memória, e também tem atraído muitos estrangeiros. Mas ao longo do ano há outras provas que são por iniciativas privadas, 15 km, 10 km. Estas têm sido mais ao nível nacional. Raramente há participações de estrangeiros nestas provas. Mas também queria acrescentar ao que o Faria falou há pouco tempo. O atletismo também é um desporto muito inclusivo. Okay? Ele não limita pessoas por classe social ou deficiência ou qualquer outro tipo de limitação. Por exemplo, em Berlim, no ano passado, tinha um atleta com, acho que seria de síndrome de Down, se não me escapa a memória, ele foi o primeiro a fazer os 42 km. Acho que começou pela madrugada e fez aquilo, parece em qualquer coisa de 7 ou 6 horas. Nossa. Yeah. Ele fez o percurso, ele faz isso todos os anos, acho que já foi, deve ter sido não sei o número exato, mas não é a primeira vez que ele faz isso. Portanto, e depois, na própria prova, quando começa tipo às 9 horas, 8 horas da manhã, lá na Alemanha, tu vês que tem o pessoal que pratica também atletismo, que estão nas cadeiras, né? Esses avançam primeiro, eles fecham a extensão toda da cidade por 42 km. E todos os moradores da cidade ficam nas bermas, fazem cartazes, a darem apoio a pessoas que nunca viram. Olha, no ano passado nós tínhamos mais de 30 mil pessoas de todas as feiras do mundo, dos Estados Unidos, das Américas, e até a África também, claro, onde o Kipchoge, coitado, quebrou o recorde do mundo, e hoje, esse ano também já quebrando outra vez o recorde dele. Pronto. Durou pouco. Mas para complementar aquilo que o Carlos disse, há muita adesão. Todo mundo, alto, baixo, forte, magro, todo mundo consegue praticar o atletismo. Eu queria só aproveitar que a deixa para questionar algo. Na verdade são duas coisas, mas primeiro é o que é que falta para nós termos uma maratona oficial da cidade, por exemplo, maratona de Luanda, como existe a maratona de Berlim, de Amsterdã, Boston. Deixa eu beber água. Eu vou deixar. Esse é o. Sim? Esta é uma coisa. A outra coisa é, e acho que tu até que me contaste isso, Janildo, e eu depois fui verificar e realmente existe. Falaste uma vez, acho que foi em Amsterdã ou Berlim, que existe um
traçado na estrada, ou seja, é oficial, eles pintam Sim. pela estrada Sim. aquilo que seria o percurso perfeito. Mais rápido, Mais rápido, Yeah. Pintam aquilo na estrada e durante o ano, quem tiver a treinar, por exemplo, para a maratona, pode usar aquele Claro. percurso para fazer o treino e tal. Isso mostra que a própria cidade está também envolvida nisso. Tá a ver? Está a incentivar cenas do gênero e trazendo aqui para a nossa realidade, nós não vemos muito isso. Não necessariamente conforme Berlim fez, mas outros tipos de incentivo. Né? A modalidade. Você sente pelo menos, não, há aqui alguma coisa a ser feita para nós realmente fazermos atletismo. Carlos, queres começar? Posso dar É uma melhor deixa? Carlos começar. Pronto. Essa questão é pertinente, né? Essa questão é pertinente, mas eu acredito que uma maratona em Luanda precisa de envolvência de todos os atores, e o grande apoio para a existência de uma maratona começa pela entidade que governa mesmo o país, porque as pessoas precisam entender que fechar algumas horas para realizar uma prova, nós naquele dia vamos consciencializar as pessoas sobre a prática de desporto, a cidade não vai ser poluída durante aquelas horas, muitos veículos vão estar parados e vamos publicitar a prova para que a cidade esteja preparada a receber o evento e viva, e todos entram naquele ambiente eufórico de uma grande prova, né? E é necessário que se publicite essa prova e se organiza com muita antecedência, com bastante apoio da mídia local, etc. Porque é uma prova que vai trazer, vai incentivar o turismo interno e vai atrair também o turismo externo. Ou seja, nesta prova, algumas empresas, direta ou indiretamente, vão conseguir ter uma faturação. Vamos falar de restaurantes que estão naquelas zonas circunvizinhas da prova, todos esses vão faturar, os hotéis vão faturar, etc. Portanto, é importante que nós consigamos transmitir ao povo a importância que tem um evento dessa magnitude. E depois é o nosso país que vamos, a boa imagem do nosso país que vamos mostrar ao mundo, né? Aproveitando a maratona, porque é uma exposição. A modalidade de atletismo em si é uma modalidade que acontece em espaços alargados. As rotas são alargadas e faz com que a pessoa apresente a cidade em si. Eu vou dar aqui uma nota que eu recentemente, a Chaco organizou a Volta a Angola em ciclismo, e eu confesso que a noção que eu tinha das estradas do país é que estavam todas partidas, estás a ver? Por quê? Porque eu reparo que, eu não digo todos, mas boa parte de angolano mostra a pior parte de Angola. Infelizmente, ele partilha a pior parte de Angola, e quando vamos para o exterior, nós partilhamos a melhor parte do exterior. Exatamente. Dificilmente vais ver um angolano no exterior a postar um gueto no seu estado. Não existe. Mas o angolano posta um gueto. Então, para aqueles que nunca vieram para aqui ou nunca foram para determinado sítio, a impressão que eles têm é que Angola está arrebentado. Portanto, as pessoas às vezes puxam, estrangeiros puxam e não acreditam que nós estamos a organizar provas desse género. Eu recentemente dei formação a um eslovênio que tem uma empresa de formação, uma empresa de cronometragem e eventos desportivos. E foi na boa. Ele contactou a fábrica tem-me como referência, como cliente deles top, que eles recomendam aos outros clientes, e eu dei formação no esloveno. E ficou bastante orgulhoso. Desde aquele dia ele segue-me em tudo que eu faço, porque é possível nós também exportarmos conhecimento, né? E mesmo estando aqui em Angola, não precisamos exportar conhecimento estando fora de Angola, porque há muita mente brilhante aqui em Angola. Então, nessa volta a Angola, o que me surpreendeu é ver as estradas com qualidade. Um buraco ou outro existe, né, que tem aquela manutenção que acontece, mas aquilo que eu via, que os caminhões entravam na lama, depois era terrível. Isso não quer dizer que não exista no país, mas nós andamos em 8 províncias e, sinceramente, o que eu tinha na mente é que os carros vão chegar todos estragados, vamos ter que... E não foi isso que aconteceu. Então, repara que a potencialidade, que a força do desporto fez com que as pessoas, muitas delas que nunca foram para o interior, acabaram por visitar o interior. E é isso que o Zenildo disse, organizarmos maratonas também para províncias do interior, que estão muito mais preparadas pelo menos em termos de estradas, e algumas já com algum avanço hoteleiro, né, que podem albergar essa movimentação humana que teríamos. E seria excelente, porque aqui a nível de Luanda, e que deve existir, não podemos fugir em Luanda ter uma maratona, né?
deve existir, mas é importante que o governo apoie essa causa como causa nossa, nós todos, de todos os luandenses, de todos os angolanos, para que essa festa aconteça. Se for uma festa que vamos olhar, não, essa empresa está a faturar, ou essa empresa, aí acabou, a coisa não vai acontecer. Sem apoio institucional nunca vamos ter uma maratona em Luanda, porque desde a altura que nós temos uma prova que é certificada um percurso e depois, dias antes da prova, a pessoa diz que não podes passar aqui, não podes passar ali, é complicado a frustração de um profissional que veio de longe para vir correr numa prova e dizem-lhe no dia seguinte que não, tu não podes passar naquele percurso, que o percurso foi alterado. Então, também, é muito sensível. Eu dá-me medo de organizar uma maratona em Luanda enquanto eu não sentir essa sensibilidade também de todas as partes envolvidas do que é efetivamente uma prova. A verdade é que é importante que todos nós estejamos alinhados para que isso possa acontecer. E isso é possível acontecer, é possível. Quando houver essa sinergia de todos os lados, nós vamos ter uma maratona e não vamos ter pessoas frustradas ou tristes porque fechou-se a cidade durante 6 horas. Muito pelo contrário, o cidadino luandense é uma pessoa que gosta de encarnar essas atividades e vivê-las. Veja só como acontece a passagem no Prenda da corrida da São Silvestre. Aquilo enche, parece que estás a passar num estádio de futebol e isso pode acontecer nas outras partes da capital. Isso até já virou meio que tradição, se assim, Sim. pelo menos Sim. na minha casa. Eu cresci com os meus pais a saírem para irem até ali, aquela subida do Codem, Exato. lá passar. Exato. Os meus pais fazem isso até hoje. Exatamente. Uau. Fazem isso até hoje. No final do ano passado, eles ligaram para mim: olha, vimos aqui o pessoal do Cojo, da Bravos a passar. Então Esse ano vais fazer São Silvestre? eu não, ainda não. Tenho que me preparar em janeiro. Mas olha, sim, eu concordo com alguns pontos que o Carlos levantou. Mas para responder à tua questão, Avelina, eu acredito que para chegarmos até a maratona, primeiro temos que fazer o atletismo funcionar, ok? Há muita paixão, há muitas pessoas que gostam mesmo desta modalidade, mas ele tem que funcionar bem primeiro, antes de partirmos para uma maratona, porque a maratona é corrida de estrada, né? Não se corre em um circuito fechado, numa pista de atletismo, por exemplo. Em Luanda temos apenas os coqueiros e os coqueiros não têm as melhores condições para uma pista de treino, e é preciso se investir nessas coisas, é preciso investir na infraestrutura, é preciso que as instituições falem umas com as outras, os hospitais, digo mesmo os hospitais, porque também os ortopédicos também têm que estar interessados nisso, porque pronto, têm clientes. Mas falamos de Berlim rápido, eu esqueci de fazer referência aqui que Berlim é uma das 6 majors maratonas do mundo, ok? Eu comecei por Berlim porque o meu treinador, o Sr. Just, que é professor de atletismo, eu depois posso falar um bocadinho mais sobre o projeto dele também, ele já fez as 6. E quando eu o conheci, tinha feito Berlim em 2 horas e 25 ou 26, me perdoa se estou a falar os tempos errados, coach, mas fez em 2 horas e pouca coisa. Ele já é master, está acima dos 50 anos, mas conseguiu bater Berlim em 2 horas e 20 qualquer coisa, e 3 semanas depois, se não me engano, ele voou para Nova York e fez também a maratona de Nova York em 2 horas e qualquer coisa. Ao ver isso, eu fiquei logo disse, eu preciso conhecer esse senhor, Depois eu fui descobrir que ele afinal treina com atletas, pessoas que querem aprender com ele dá dicas, partilha boas coisas assim, e acabou por abrir uma academia onde as pessoas podem realmente aprender mais sobre a modalidade. Então depois também pesquisei um bocadinho, existem 6, existe Berlim, Londres, Tóquio, e depois tem Boston, Nova York e Chicago. Não contei, mas acho que falei das 6. Então, ele fez as 6. Das 6 ganhou 5. Saiu em primeiro lugar na categoria dele. Okay. Falta e dá-te uma medalha boa especial quando tu completas as 6. Ele já tem essa medalha. E eu estou a tentar ele convencer para ele voltar para Boston, porque não ganhou em Boston. Então tem que ganhar para Boston. Vai ser literalmente uma das... Vai ser a primeira pessoa que eu tenho contato dele no meu telefone que já ganhou as 6 World Majors. O Kipchoge está a tentar fazer a mesma coisa,
mas acho que ele já desistiu, porque agora também o foco dele está nos Jogos Olímpicos que vão acontecer agora em Paris em 2024. Portanto, é uma máquina muito grande. Tem uma organização internacional, que é a ABOT, e depois tens, agora voltando para Berlim, em Berlim tu tens a BMW e a Adidas. Essas marcas, sabes muito bem todo mundo que está a ouvir esse podcast conhece muito bem a BMW e a Adidas. Teve um evento organizado pela BMW e Adidas, não passa pouco dinheiro. Ponto número 1. Depois tu tens a Alemanha. BMW é alemã, Adidas é alemã. Já estamos a falar do Carlos Faria. Carlos Faria, nesse caso, é Adidas, por exemplo, porque ele também faz roupas com a Chaco. É isso, não é? Sim, sim. Pronto. Então, tu já tens duas empresas nacionais com o governo local, que nesse caso é o Mayor, enfim, o governo dos governador. Sim, mas o governo também está ligado com isso. O governo dos desportos lá, não, camaradas, vocês os dois, ok, vai ser vossa prova, sim. É prova deles, mesmo BMW Berlin Marathon. Okay. E a empresa das roupas, o patrocinador oficial dessa prova é a Adidas. Eles têm uma feira no aeroporto abandonado. Só Adidas. Tem outras marcas também, mas é Adidas. Branding em toda a volta. Marketing, Adidas. Tudo. Máquina, tudo é Adidas. As riscas que eu te contei que estão na estrada são 3 riscas. 3 riscas é Adidas. Depois estão em azul. O azul é BMW. Sim, sim. Estás a ver? Então, tem um marketing todo à volta dessas duas marcas. E o facto de ser na Alemanha, eu acho que é só mais um bônus. Sabemos bem que os alemães são bons em quase tudo que eles fazem. A pessoa que basta saber que é uma tecnologia ou uma engenharia alemã, é um Audi, é um Mercedes. Não posso falar dessas coisas aqui, publicidade de borla, né? Mas pronto. Então, há dinheiro. Quando há dinheiro, as coisas funcionam, ok? Então, eles já vão fazer vão celebrar os 50 anos de Maratona de Berlim no próximo ano. Eu, por acaso, já... Na festa. 50 anos de Berlim. É uma festa enorme. As inscrições para o próximo ano, Avelino, já abriram em setembro. A prova acontece sempre em setembro. Acho que é no segundo ou no terceiro domingo de setembro. Mas as inscrições para o próximo ano já estão abertas. As pessoas já estão a fazer as inscrições, as reservas dos hotéis já estão a começar, as agências já estão a começar a vender pacotes. Então está tudo interligado. Mas eles já fazem isso há 50 anos. Nós fazemos a São Silvestre há 60 anos. Mas hoje, 25 de outubro de 2023, eu como atleta, não sei se vamos ter São Silvestre ou não. Tem inscrições abertas, não tem. Carlos, já tens as inscrições abertas? Vamos ter. As inscrições já estão abertas? Bom, ainda não. Vamos ter. A São Silvestre já não vai deixar de... Pelo menos enquanto nós, como empresa, não tivermos falidos ainda. Porque nós estamos para ajudar. Porque pronto, tem sempre meio termos que encontramos para que a prova aconteça, né? E nós, pelo menos a parte tecnológica em si, somos um parceiro da federação e nós somos também impulsionadores daquilo que achamos que a prova tem de acontecer sempre. Porque o que atrai as empresas são as contrapartidas que eles encontram na exposição da sua brand nessas provas. E os eventos passados atraiu a atenção de algumas empresas que efetivamente viram que a qualidade das provas de São Silvestre mudou definitivamente e que eles podem associar a sua marca a isso, já lhes interessa. Isso é um processo, porque eu sempre disse ao presidente da federação que haverá um momento que será ela refilar com as empresas e a fazer pim-pom-pum quem é que vou aceitar, né? Mas é um processo. Tudo bem que as escalas são totalmente diferentes, né? Porque para organizar uma maratona de 42 km é uma complexidade fora desse mundo. São 42 km de estrada, é uma logística muito pesada. Quer dizer que uma cidade vai ficar parada durante um dia inteiro. Mas a São Silvestre praticamente fecha Luanda, pelo menos o centro de Luanda. E fecha durante 3 ou mais horas. Não, mais horas. Preparação. Fechar estradas às 12 por aí. Percebes? No fim da ano, uma época de pico. Mas eu acredito que se
em antemão as pessoas soubessem que vamos ter uma São Silvestre no princípio do ano, por que as pessoas não podiam planear as suas férias em Luanda? Epá, vai ter uma prova, vou correr, no dia 1 vou para a praia, tem um mussulo, tem um cabuleiro, tem um não sei o quê, percebes? Por que a cidade não vibra com isso? Nós já sabemos que vamos ter o carnaval no próximo ano. Mas eu, o atleta, não sei se vou ter a São Silvestre. O Carlos sabe, mas eu não sei. Eu tenho que treinar, tenho que me preparar. Eu não vejo nenhuma comunicação sobre isso. Se calhar vou ver agora no fim de outubro ou em novembro. Mas, pô, Dia 30. não consigo fazer um treino para 10 km em 30 dias. Yeah. O recorde do João Tiamba na São Silvestre, acho que devem ser 27 qualquer coisa minutos, por aí. Não são números exatos. Mas para correr 10 km abaixo de 30 minutos, tens que treinar muito, Avelino. Tens que te preparar. E incerteza é uma das coisas que um atleta não pode ter. Sim. Eu já sei que no próximo ano vou ter a maratona de Berlim. Portanto, se eu me inscrever agora, eu tenho um ano todo. O treino da maratona são 16 semanas. Se ficares mesmo na regra, 16 semanas consegues fazer um bom tempo para uma maratona. Mas eu tenho um ano todo para me preparar para a maratona, mas não tenho um ano todo para me preparar para correr 10 km. Espero conseguir responder bem a tua pergunta. Precisamos fazer o atletismo funcionar. Eu vi aqui nas duas abordagens, Sim. falar um pouquinho da federação. Instituições, eu vou focar na federação. Qual é a aproximação, né, primeiro que a Tiago tem com a federação e aqui depois, Zenildo, como é que tem visto que políticas, né, nos últimos anos a federação tem incentivado ou não, né, para desenvolver o atletismo? Estamos a falar da São Silvestre, mas eu ia chegar no geral, né, específico. Eu vou ser atrevido a responder primeiro. Eu acho que a federação devia procurar, se calhar, uns 5 farias trabalharem com eles. E vou explicar o porquê. Porque Angola realmente precisa de pessoas que olham para Angola com bons olhos, pessoas que querem realmente fazer com que o país vá para frente. E o país não vai para frente apenas com engenheiros e doutores, com desporto também. E com políticos. Exatamente. Também. Exatamente. Portanto, há muita, como eu disse há pouco tempo, o atletismo é um desporto muito inclusivo. Há muitos miúdos que abandonaram a má vida. E quando eu digo a má vida, é mesmo a má vida de roubos, drogas, álcool. E entregaram-se no atletismo. E são miúdos totalmente diferentes. Percebes? Conseguimos fazer uma reciclagem da nossa sociedade com o desporto. Mas isto só vai acontecer quando tu tens pessoas que amam o país. Porque tu não consegues entender uma coisa que tu não amas. Certo. Então, o Carlos Faria é um engenheiro dotado, mas está aqui agora a organizar eventos. Organiza uma atividade de ciclismo e atletismo. Coisas que ele se calhar gosta, mas não pratica. Nunca viu o Carlos a correr. Mas graças a Deus que ele não pratica, porque se praticasse não teríamos o Carlos a organizar os eventos que tem organizado. O foco que tem na organização Alguém tem que engordar para os outros serem felizes. Então, eu estou a pagar essa fatura. Na minha opinião, eu acho que a federação precisa de mais amor à pátria, precisa perceber que existe essa vontade, existe este amor a esta modalidade. E podiam realmente potencializar mais esta modalidade em particular. Não sei, na parte técnica, se o Faria tem uma perspectiva. Eu confesso que tenho uma visão desapaixonada no que toca a essas questões. Eu preferi viver um pouco os dois lados. Viver um pouco o lado da federação e saber um pouco o modus operandi dessas unidades, que eu acredito que acho que não são orçamentadas. São orçamentadas. Pronto. A São Silvestre está no Orçamento Geral do Estado. Ok, tudo bem. Mas se são orçamentadas, às vezes pelo menos o que eu tenho notado, esses valores às vezes que aparecem pintados no Orçamento Geral e efetivamente aquilo que entra nos bolsos dessas federações ou nas contas, ou se não entram de forma tardia, acabam às vezes por ser uma decoração que está lá, que nós orçamentamos. Mas eu preferi de forma desapaixonada viver um pouco os dois lados, viver também o lado dessas federações, sem querer defender nenhuma, porque eu lido com pelo menos 3 federações de forma ativa e pude notar que essas federações vivem inúmeras dificuldades. Nós às vezes estamos aqui do outro lado a querer comparar uma federação de uma grande cidade que já é funcional há séculos
com a nossa realidade, e nem sempre isso se aplica, mas isso também não nos tira o direito de nos organizarmos e lutar cada dia, que foi que o Zenil disse, para que a coisa mude, né? É importante isso não pode ser uma desculpa para que não mudemos. E eu pude vivenciar um pouco muitas das dificuldades que essas federações vivem, né? E eu acredito que o que precisam é de parceiros e não mercenários, né? Precisam mesmo de parceiros que ajudem com que essas federações cresçam, porque repara que muitas vezes eventos que eu organizei para federações e que eu considero mesmo como parceiros institucionais, nem sempre são, eu me viro com orçamentos para começar uma prova. Às vezes eu começo a prova, a coisa acontece e a federação depois se organiza se vai pagar ou não, mas pronto, o que nós queremos é que temos que defender uma causa comum que é Angola, né? E fazer com que as pessoas olhem Angola como um país que não é de desorganizados, porque a verdade é que o desporto também mostra um pouco aquilo que nós somos para o mundo fora, se somos organizados ou desorganizados, né? E a força que o desporto tem, tu não imaginas. E eu acredito que muitas dessas federações o que precisam é mesmo parcerias certas. A comunicação é importante para que as coisas funcionem, mas eles também devem ter comunicação para com o público em geral, devem ser mais transparentes com os relatores de conta para que não os olhem como endinheirados, né? Se você não apresenta contas que esse ano o orçamento que está o que foi orçamentado no Orçamento Geral do Estado, entrou isso, gastamos X, temos esse remanescente, a pessoa vai continuar a acreditar que vocês são ricos e vão continuar a vos chamar de bruxos, né? Que não estão a olhar para a modalidade. Sim, então também, acho que é isso também, que eles falam. Carlos, sim. Para fechar esse ponto, a federação devia falar também com o Ministério do Turismo e da Cultura. A federação já faz parte do Ministério da Juventude e dos Desportos, né? Exato. Devia também falar com o Ministério das Finanças. Okay? Deviam ser os melhores amigos, os três. O Ministério da Cultura vem, daqui a mão. Vamos falar com o Ministério das Finanças. Ministério das Finanças, nós precisamos de dinheiro. Mas por que vocês querem dinheiro? Porque nós queremos passar a organizar provas calendarizadas. Mas por quê? Porque este tipo de evento lá fora leva mais de 30 mil pessoas os países, e nós conseguimos também trazer se calhar 10 mil pessoas para começar em Angola. Mas 10 mil pessoas, tá bom, vou-vos dar o dinheiro. Então agora vamos bater a porta do Ministério do Interior. Meus amigos, SME, se precisamos regular alguma coisa com os vistos. Agora temos isenção para um monte de países. Exatamente. É uma boa altura. Isso é ótimo. Percebes? Portanto, já temos uma oportunidade, já temos as coisas a andarem no caminho certo. Falta mesmo dedicação e vontade de fazer com que os números que temos agora comecem a crescer mais e mais, porque depois mais pessoas, mais hotéis, mais infraestruturas e assim sucessivamente. Tem, falando um bocadinho sobre isso, parcerias sim. e tal, tem havido um certo interesse por parte de empresas do setor privado ultimamente pelo atletismo. Digo isso porque vejo que ultimamente a maior parte dos eventos de atletismo são organizados pelo privado. Por empresas privado. Exatamente, sim. Acha que isso já começa a ser um sinal de que a modalidade está a começar a ser vista com outros olhos? Sim. De certa forma, é um forte sinal que nós estamos a notar em que o empresariado, o privado, não olha para essas provas como um dinheiro que ele joga fora e não tem retorno, né? Ele já cria um certo interesse. O grande problema, que é a dificuldade que nós temos, é que em Angola, às vezes, essas coisas são decididas à última da hora. Certo. E para fazer uma prova com qualidade, tu precisas de no mínimo 3 meses. As pessoas decidem em cima da hora, decidem um mês, decidem 20 dias, quer fazer uma prova, e dificilmente você vai conseguir colocar a qualidade necessária nessas provas. Nós temos rejeitado várias provas de grandes empresas que querem realizar a sua primeira prova, e incentivar mesmo para que vamos trabalhar já para o próximo ano, para fazermos uma prova em condições, porque muitas vezes não querem encaixar as datas fora do seu contexto de festividade de empresa, etc. E acredito que no próximo ano a tendência é aumentarmos o número de prova para o setor privado e até alguns órgãos estatais ou empresas estatais que também estão interessadas, porque essa festa que se cria, o atletismo em si tem a força de que num dia normal de atletismo aí
de uma corrida, não temos aí cargos, não temos doutores, não temos, somos todos amantes da modalidade. Então é um clima que se cria nesse dia que é uma festa mesmo, é uma festa. E ao mesmo tempo também é um dia excelente para fazer networking, que às vezes tu não consegues falar com o CEO de uma empresa que está sempre rodeada com uma série de pessoas que não te deixam chegar a ele, e nesse dia consegues falar de coisas normais da vida, do cotidiano, com um CEO de uma empresa. Tá depende vendo? muito, Importante depende muito do pace, Faria. Meu Deus. Não, mas acontece. Acontece. Já tentei seguir alguns e acabei por ficar doente, no princípio. Mas sim, o setor privado tem impulsionado muito o atletismo, graças a Deus. Muitos até também com a narrativa de que para promovermos a saúde e bem-estar, e mais uma vez, sendo o atletismo uma modalidade muito inclusiva, qualquer funcionário consegue realizar, a não ser mesmo aqueles que não querem E hoje fazer. até tens aquela cena de tens a corrida normal e a corrida da caminhada. família, Exatamente. ou a caminhada, quem não quiser correr, Exatamente. leva sim. os filhos e Isso tal. é, Então, isso é muito aderido mesmo. Tu já vês as petrolíferas, as não petrolíferas, seguro, bancos, inclusive. Já tem muita. Olha, o Sim, setor privado tem apostado seriamente no atletismo. E acho que isto é um bom Isso é sinal que verdade. estamos no caminho certo. É a modalidade mais requisitada para nós no que toca a empresas. Uma ou outra que faz as outras modalidades, mas o atletismo, todos querem fazer corridas, todos, porque é uma corrida inclusiva que vão filhos, pais, toda a família corta. Isso é que mas interessa. vamos aproveitar que estamos aqui diante das câmaras. Faria pedir com que as empresas comecem a antecipar. Ou põem datas fixas no Fazer em cima da hora, calendário. né? o mais engraçado é que muitas delas fazem isso na data de aniversário. Sim, É só sim. organizar Todo com um mundo ano sabe antes. quando ele vai fazer, Exatamente. mas vão te contactar um mês antes. Amnésia. Olha, meus amigos que trabalham nas áreas de marketing dessas empresas, ou responsabilidade social, ou sei lá, qualquer coisa de desporto, por favor, comecem a pôr isso no vosso calendário, façam já os vossos planos, porque os atletas que vão para competir, para sair em primeiro lugar, também precisam treinar. Exato. Imagina, se o Carlos, que é o organizador, tem essa dor de cabeça para montar o evento, o atleta também precisa de preparação. Exatamente. Então, às vezes, não vais ter uma boa disputa, uma coisa de qualidade, porque não tens atletas preparados para tal. O atleta tem que entrar no site da Chaco em janeiro. Encontrar o calendário. Aliás, ele tem que escolhe. escolher quais são as corridas que ele vai participar. Na verdade, no Exatamente. site da Chaco já tem, só que ficam fechadas. Sim. Porque às vezes o Carlos também está à espera. Faz a Exatamente, confirmação. sim. Eles dizem num ano e depois vão mudando e pronto. Temos que pôr só para fazer o booking da data, mas sempre com perspectiva de que pode mudar, né? Exatamente. Exato. No início estavam a falar dos prêmios, que é algo que atrai. Sim, sim, sim. Eu tenho uma curiosidade que eu não sei se podem Sim, sim. partilhar. Das provas que já organizaram aqui, qual foi a que ofereceu o maior prêmio? Qual foi o maior prêmio já dado aqui? Bom, a Maratona da Paz, que é de um caráter completamente o objetivo e o que eles esperam, o target da maratona em si, a meia Maratona da Paz, que é organizada em conjunto, a CDR Event, e nós somos subcontratados para prestar serviço a eles. É a que tem melhores prémios, porque essa maratona é olhada mesmo para ser internacional, né? Com prêmios queria arrondados tanto de que 5, 4 mil Eu queria tanto que euros. essa maratona fosse meia maratona internacional de Luanda. Yeah. Seria muito mais. Sim, sim. Em vez de Maratona da Paz, Sim, apelativo, exato. né? Seria muito mais apelativo, porque o ali. branding. Exatamente, em termos de marketing, tu estarias a vender o país e a Exatamente. cidade também, não é? Depois de Luanda Exatamente. tem alguns pontos turísticos muito fixes, Exatamente. dá para fazer caminhadas e etc. Então, se fosse meia maratona internacional da cidade de Luanda, seria impecável. Mas Estamos a falar de 5 mil. 5 mil dólares. Agora, internamente, a maior premiação que nós tivemos foi na corrida da Premier Bet, né, em que eles ofereceram 1 milhão de kwanzas ao primeiro classificado. E eles, por acaso, gostaram bastante da experiência que tiveram com a modalidade e neste momento já estão a negociar a segunda edição. Uau. A Sonangol Exato. também foi um Também teve foi também uma boa premiação a Sonangol também. Vamos ter fichas de atletismo. Não, mas olha, isso muda completamente o paradigma. Por quê? Porque, 1 milhão de kwanzas faz a diferença, faz muita 100 mil kwanzas faz a diferença na vida de muita gente. Imagina 1 milhão.
Estás a perceber? É. Então, isso é um bom incentivo também, porque além de uma boa organização, em Berlim, o vencedor acho que leva para casa uns 30 mil euros, ou se não mais. Sei que a de Nova York dá por aí 100 mil dólares. Acho que de Chicago dá por aí 50 mil dólares, percebes? Por correr uma maratona. Só de saber que vai estar lá um etíope, nem vale a pena. E tem mais. Imagina que tu quebras o recorde mundial. Tens um bônus. Bônus parece ser 50 mil mais, percebes? Então, sem contar com as marcas que depois querem estar associadas, querem fechar os contratos. Portanto, há um leque de coisas que podem ajudar com que as pessoas dizem, não, esse ano não consegui, esse próximo ano vou tentar. Tem uma dúvida, né? Nós certificamos as nossas corridas e maratonas e meias maratonas, então podemos entrar também para esse estágio em que quem quebrar o recorde tenha o bônus. Eu acho que a última edição da Meia da Paz tinha um bônus para cobrar. Tinha. Recorde do... Este ano também, acho que vai ter. Do mundo. Olha, o recorde da meia maratona está em Portugal. E o marketing de Portugal está em Lisboa. Lisboa chama aquilo a meia maratona mais rápida do mundo. Vês como é que isso funciona, né? Meia maratona mais rápida do mundo está em Lisboa. 57 minutos e alguns poucos segundos. 21 quilômetros. Todo mundo quer ir para lá. Eles quando começam aquela prova, começam naquela ponte, como é que eu... 25 de abril. 25 de abril. 25 de abril. A prova é em abril ou março? Acho que é em março. Mas começam as fotografias, aquela ponte tem exatamente 21 km. Não, a ponte não tem 21 km. Acho que sim. A extensão da ponte toda? Ou é ir e voltar, se calhar. Talvez. Acho que sim. Mas o percurso começa ali. Tens que ver a onda de pessoas. Epa, é uma coisa bonita. Mesmo. Mas Portugal pega naquilo. Olha, a maratona mais rápida do mundo está aqui. Imagina se Angola, por algum milagre, um atleta... Epa, não sei se isso um dia vai acontecer, porque o meu coach diz sempre, as condições climáticas em Angola não são muito favoráveis. É muito difícil. E eu, por acaso, consegui constatar isso. Os nossos atletas que correram, que têm as melhores marcas aqui, nos 21 km fizeram 1h07, 1h06 minutos. Foram para a Europa, conseguiram fazer, tiveram nessa prova da meia de Lisboa este ano e conseguiram fazer 1h05. Tiveram melhores rendimentos lá. Portanto, aqui o clima é um bocadinho difícil, mas talvez desafiamos o Carlos Faria, né, a organizar provas fora de época, no Cacimbo, onde está assim um bocadinho mais fresquinho. Talvez o vento não é assim tão agressivo, não sei. Não, mas é mesmo isso. São 22 até, não 21. 2 km. Portanto, aqui é 2 km. Então, são 2 km. Deve ser a Vasco da Gama, então, que tem, É Vasco da tem Gama, mais. Okay. É a Vasco da Gama. Mas porque eu já me perdi ali e fiquei irritado. mas percebes, tu consegues, vês como é que tu depois pões a localização no mapa. Berlim agora, Berlim ano passado era a maratona mais rápida do mundo. Agora é Chicago. Onde fizeram a maratona em 2 horas e 30 e tal segundos. Percebes? Lisboa é a meia maratona mais rápida do mundo. Há pouco tempo tivemos a meia maratona de Valência e fizeram também 57. Acho que a diferença foi de alguns segundos com o recorde mundial. Mas eles estavam ali todos entusiasmados. Vai quebrar o recorde, vai quebrar. Não quebrou o recorde. Se quebrasse, olha, a meia maratona mais rápida do mundo está em Valência. Percebes? É uma competição. É assim que funciona. Eles fazem tanto marketing para os eventos, para trazer os melhores atletas, para com que isso aconteça. Dão até o incentivo. Vamos dar um bônus, se quebrar o recorde, para a pessoa poder se esforçar. Imagina se fizéssemos aqui, os 10 km mais rápido do mundo é a pista de São Silvestre. Não sei se é possível, com aquela subida do Prenda. Não sei. E o vento da Marginal. Não sei. No princípio falou-se muito sobre os clubes de corrida que têm vindo a crescer e tal, e tiveram um papel importante no desenvolvimento da modalidade. Desculpa. Estes mesmos clubes, não sei se estou errado, corrijam-me, mas queria também saber de vocês. Têm feito o papel como é que posso dizer, de equipas oficiais também?
Sim, e sim. de alguma forma também de academias. Porque, por exemplo, Sim. eu não conheço, se calhar há, mas não conheço academias de atletismo aqui. Né? Eu vejo mais pessoas que querem aprender a correr ou querem desenvolver o gosto pela corrida, juntam-se a um clube de corrida. Mas define o que é uma academia de atletismo, por exemplo. Uma academia de atletismo é como se fosse, por exemplo, uma Um academia de futebol, por exemplo. Escalões de formação. Um sítio que recebe a pessoa, ensina sobre o atletismo, ensina a correr. Temos. Projeto, bem, o atletismo como não treinar e etc. Não conseguimos ficar, não temos infraestruturas, não é? Para conseguirmos também ler, porque também tem material que a pessoa tem que ler, entender um bocadinho. Não é só correr. É só correr. Tem que entender um bocadinho sobre o corpo. Mas o projeto Cofucula, que é liderado pelo Just, é mesmo uma escola de atletismo. E se posso chamar o local de onde nós recebemos as nossas aulas práticas é no Estádio dos Coqueiros. E lá ele ensina técnica, faz treinos de recuperação, ensina um monte de coisas, treinos de séries, por exemplo. Eu antes de começar a levar isso de uma forma muito mais séria, como estou agora, eu acordava, metia os meus tênis e ia correr. Corria à distância, metia no meu relógio, hoje fiz 15, hoje fiz 7, hoje fiz 20. Chegou uma altura que eu só fazia 20. Se eu fizesse menos de 20, não tá bem feito, tenho que fazer 20. Eu não sabia porquê, não sabia o que estava acontecendo no meu corpo. Mas depois de procurar, depois de encontrar o Just, depois também de pesquisar um bocadinho na internet e ver as dicas. Na internet, o problema do atletismo é que na internet tem muitas teorias. E hoje em dia, se tu vais para o YouTube, vês uma receita de bolo, pegas no bolo, pões no forno, que pode funcionar. Mas com o teu corpo, às vezes as consequências são totalmente diferentes. Yeah. Ok? E sobre o atletismo há bué de opiniões. Um diz uma coisa, outro às vezes ouviu o que o outro disse, também pega, vai também falar a mesma coisa sem sequer investigar. Então o Yusuf fez uma certificação, ele é certificado, teve mesmo que estudar, ter aulas teóricas e também algumas práticas. E eu confio muito nas dicas que ele dá sobre atletismo e acredito que, além de mim, outras pessoas também acabaram por conhecer, ouviram sobre o projeto e começaram a aderir. Hoje ele praticamente dá aulas ou tem atletas de quase todos os grupos que existem por aí. Então, para responder a tua pergunta, acho que temos uma oficial que é essa do Cofucula. E também tem a parte social, ou seja, os atletas que têm a possibilidade de fazer um pagamento mensal ou uma contribuição mensal fazem, e ele também dá apoio a atletas que não têm meios financeiros para conseguir ter um coach, mas ele consegue identificar o potencial, tem prestado atenção nos que têm feito as provas, então ele acolhe os mesmos e canaliza o que ele ganha para dar apoio a estes atletas. Eu perguntei isso por quê? Porque já vi atletas que saíram de um clube oficial e estão nos grupos de corrida hoje. Assim, os grandes, né? Os Petros e os Dagotos da vida. Provavelmente nos grupos de corrida têm maiores benefícios, não sei. Daí eu ter perguntado se os clubes hoje meio que começam, não vou dizer substituir, mas ocupar o mesmo espaço ou a mesma grandeza que os clubes oficiais. Sim, isso é como tudo, Avelino. Nós não estaríamos a ter essa conversa numa cadeia televisiva pública. Né? Então, o que acontece? Criamos os podcasts. Ok? Yeah. Não recebemos um convite para ir para a rádio, para falar abertamente sobre essa conversa que estamos aqui a ter. Mas as redes sociais deram-nos os lives e outras plataformas para conseguirmos articular esses temas de uma forma sem tabu. É o mesmo que está a acontecer com os grupos. Portanto, não há uma estrutura
uma estrutura que faz, que investe num pipeline, não é? E posso estar errado com este ponto, mas se fosse, na verdade, isso não teria acontecido o que está a acontecer agora. Mas eu não vejo um pipeline onde os clubes vão para as escolas, ou melhor, ou pegam pessoas que estão interessadas em atletismo, põem estes nas escolas, como faz os grandes clubes de futebol, os Barcelonas, os Real Madrides e os Manchester United da vida. E depois vão treinando esse camarada do tipo, olha, tu vais estudar e vais fazer atletismo. Tens um campeonato nacional, tens que ganhar o campeonato nacional. Existe um campeonato nacional, mas tu não participas no campeonato nacional se não tiveres boas notas nas escolas. Não há esse acompanhamento clínico. Certo. Então, às vezes, eu, Zenildo, chego, olha, Clube Y, eu tenho boas marcas, eu consigo correr 10 km em 25 minutos. Epa, vamos assinar aqui um contrato contigo. Acabou. Entras, depois, o que acontece lá dentro, eu não sei, eu não tenho conhecimento, nunca entrei por nenhum clube oficial, mas eu, estando cá fora, sinto que não há um pipeline para pegar, desenvolver e reter. Então, os que têm maiores necessidades ou que não conseguem arranjar o encaixe acabam sempre por a ser acolhidos nos outros grupos. Não é? Não, essa questão eu ia fazer de uma forma um pouco diferente para o Carlos. Sim. O Zenildo falou da formação, do pipeline como reter. A Chaco já está em vários pontos da cadeia. Sim. Em algum ponto desse processo pensou também investir na formação, não só no atletismo, nem em outras modalidades? Tem algum projeto relacionado? É isso. Pronto, nós teríamos todo o interesse também de ajudar muito nessa área, mas nós já tivemos alguma experiência que não foi muito boa na parte do ciclismo. Em Chaco tem uma equipa de fábrica. E às vezes as pessoas associam a Chaco como jogador e árbitro, né? Sendo organizador de evento e tendo uma equipa de fábrica. Né? E como o ciclismo é muito mais fácil de controlar e esclarecer nas pessoas que não existe nada além de ter uma vontade de patrocinar e ajudar também com que tenhamos mais uma equipa para aumentar a competitividade, porque é uma equipa que não está lá para ganhar campeonatos, etc. Está lá para sair nos terceiros, nos 3 primeiros, etc. Lutar para sair, mesmo só para desafiar todas as outras equipas que lá se encontram. Nós pensamos na mesma coisa no atletismo, mas como tivemos muita pressão do outro lado, ficamos com receio de no atletismo também termos a mesma crítica em relação a Chaco ter uma equipa de atletismo. Mas nós somos bastante apreciadores dos trabalhos que são feitos aqui, conforme o Zenildo bem disse, e um deles é o Justo, que faz um excelente trabalho aqui, e que eu até enalteço e peço às empresas para que apoiam essa pessoa que é apaixonada por aquilo que faz. Quem conhece o Justo sabe do profissionalismo que ele tem. É um estrangeiro que está aqui no nosso país e vive como nacional, ama essa terra, mais do que muitos angolanos que são natos daqui, e isso é bonito de se ver, né? Eu acho que tinha que se apoiar porque é aquilo, ele acaba por, de certa forma, tirar muitos garotos que tiveram até na má vida, que começam a amar o atletismo, começam a praticar e deixam de ir em maus caminhos, né? Então, pronto, em relação à formação é uma área que nós, confesso que ainda não estamos a olhar, até porque estamos muito ocupados ainda com a parte que nos cabe, que é mesmo a parte tecnológica e organizativa da prova em si, porque eu ficaria feliz se tivesse apenas a lidar da parte tecnológica da prova, mas eu tenho que lidar da parte organizativa da prova, porque as grandes provas nunca são organizadas por uma única empresa, são várias empresas que repartem os trabalhos para a coisa funcionar, porque é extremamente difícil e nós ainda estamos a carregar a organização, a tecnologia, a cronometragem, e isso é complicado. Não é que tenhamos vontade de concentrar as coisas, mas é que é extremamente sensível entregar essas tarefas a alguém que não está comprometido. Alguém que não está comprometido, uma mínima falha, todo o evento desmorona. Portanto, isso é que faz com que a gente ainda conserve essas áreas. Vou dar um exemplo. Nós temos um patrocinador nos nossos eventos que é a Pura, e dava-nos água e energéticos. E nós reparávamos que um evento de 1000 pessoas, a Pura está a nos entregar 30 embalagens de água. 30 embalagens de água, no mínimo, é uma piada. É uma piada para 1000 pessoas. Eu acho que o patrocinador não está a ver a dimensão, até porque
os problemas que se cria não ter água numa prova, a imagem que se cria, nós perdemos, tá a ver? Então nós temos que dizer, não é melhor a gente comprar a água, porque quando se faz favores é sempre muito complicado, estamos a mendigar, etc. E é a nossa imagem que fica beliscada. Portanto, esses elementos todos precisam perceber a importância que tem em trabalhar nesse processo de organizar eventos, ter uma máquina sincronizada em que todos nós temos que fazer a nossa parte. Agora, realmente os grupos, voltando à questão inicial, os grupos têm estado a roubar os holofotes aos grandes clubes, né? Porque eu acredito que o grande fenômeno é que os clubes olham para essas modalidades como enteados aí dentro do clube, né? Existe uma modalidade de atletismo e não tem valor, não tem uma sala de trabalho, pronto, são vistos como elementos que estão a fazer favores lá dentro do clube, e os grupos acolhem esses atletas que trabalham na sua formação, trabalham no seu treinamento, etc. Daí começarmos a ver os grupos estar a despontar mais que os clubes, né? E até a entrar novos valores. Um exemplo prático, ano passado tivemos a maratona de Cape Town, na África do Sul. Sabes quantos grupos de atletismo, esses os de agosto, os outros da vida, mandaram para a maratona? Nenhum. Sabes quantos grupos de corrida mandaram para aí mais de 10 atletas. Uau. Este ano meia maratona de Lisboa, para não falar da maratona, porque temos poucos fundistas também, vamos lá ser sinceros. Para não falarmos disso, então, meia maratona, que são os 21 km, uma modalidade que já se pratica em Angola com alguma regularidade. Mandamos, os grupos mandaram por aí 2 atletas de elite e foram mais uns tantos. A meia maratona mais rápida do mundo. Os outros clubes, nada. Meia maratona, a maratona de Cape Town este ano, acho que com alguma ajuda de algumas instituições, conseguiram mandar mais uns 5 atletas, femininas também. Percebes? Então, o que ele disse, acredito que há essa relação, uns filhos são mais... têm melhor cabelo que outros. Sem esquecer que a Federação Angolana nós tivemos a representação nos jogos, no Campeonato Mundial de Atletismo que aconteceu em Budapeste, com um atleta. Escapa-me um bocadinho o nome dele, mas ele fez o hit dos 200 metros. Okay. Tipo, um atleta. Tinha maratona, tinha corrida de pista de 5.000 metros, tinha javelin, aquilo era uma coisa muito bonita. Acho que foi uma semana. Eu lutava para sair do escritório o mais rápido possível para chegar em casa para curtir o campeonato. Aquilo é uma coisa muito bonita, man. Mas mandamos um atleta. As Olimpíadas vêm aí no próximo ano. Não sei se vamos ter representação. Então, não sei se estou a conseguir responder a tua pergunta sem responder a tua pergunta. Bem respondido ali. Quais são nesse momento os atletas de elite em Angola? Essa é uma pergunta muito sensível. Uma pergunta muito sensível. Depende. Pronto, deixa fazer assim, de elite não, os de referência. Nós devemos prestar atenção da referência já temos alguns, e vou falar apenas dos que eu conheço dos grupos. Acho que tem o David lá no grupo dos Amigos do Asfalto, tem o Antônio Teco nos Bichos do Mato, que ganhou até a prova da Sonangol e foi o primeiro angolano a colocar a meta na São Silvestre do ano passado. Tem o Avelino, que Sou eu. Não é o que não o Kiala, o Avelino do Lubango, que tem as melhores marcas a nível nacional até agora. Ele também esteve na meia de Lisboa, fez 1h05. É de que grupos agora? O Avelino tem recebido apoio do Kufukula, mas ele era um atleta federado. Ok. Que depois tinha um contrato, acho que tinha um contrato com o 1º de agosto, depois o contrato terminou e ficou à procura, acho que anda à procura por aí de novos horizontes. Acho que na caminhada do Clama também tem o Mário, um atleta forte.
mas elite mesmo, os que receberam convites até agora para correr com elites no panorama internacional, que eu consegui acompanhar, é o Avelino e o António Teco. Os dois estiveram na meia de Lisboa e correram com atletas da primeira categoria. E foi fantástico. Foi uma coisa muito boa. A Chaco tem mapeados, né, os melhores tempos, né, das provas que organizou. Vocês têm alguma, né, plataforma, né, na vossa plataforma, há essa divulgação? Quem quiser chegar lá e verificar, olha, os melhores atletas nos últimos tempos, né, o nível de tempo são esse e aquele? É verdade. Bom, nós temos isso tudo mapeado na nossa plataforma. Ou seja, as provas publicadas lá estão todas lá. Por exemplo, a meia maratona. Ano passado não estão lá? Exato. Elas não saem daí. Por exemplo, a meia maratona internacional da Paz teve a primeira edição, depois houve a edição que se realizou este ano e as duas estão lá. Ou seja, todas as provas não são retiradas e faz com que os atletas possam pesquisar as suas marcas, fazer comparativos, se melhorou ou não. Nós estamos a pensar no futuro em criar uma app que compila todas essas nossas provas e cria um ranking, né? E nós disponibilizamos esse botão na nossa app atual em que as pessoas podem medir a performance que ele tem ao longo do ano. Portanto, isso é o próximo trabalho que estamos a fazer para que tenhamos esses dados todos disponibilizados de forma mais simplificada e com ranking, né? E nós estamos a pensar também nos próximos tempos em ter uma gala mesmo da Chaco que acontece para o desporto, uma gala em que nós destacamos os melhores atletas, e destacamos tanto na modalidade de ciclismo, atletismo, natação, que são as modalidades que nós prestamos muito serviço, e fica um dia para uma noite numa gala nossa de desporto para reconhecer essas pessoas que tanto fazem para quê. Ninguém melhor que vocês para fazer isso, porque vocês têm os tempos todos, têm todos os registros. Exatamente. Sim. Às vezes batota mais ou menos. mas sim. E também, Avelino, lembrei-me agora, né, existem categorias diferentes. Existem elites fundistas, existem os velocistas. Então, para deixar bem claro aqui na audiência que eu sendo fundista, né, a minha conversa está mais centrada nesse ramo. Não me meto com os velocistas, porque até são todos caem. Onde matar. Não quero arranjar confusão aqui com ninguém. É melhor, fez bem. Olha, eu curiosamente tive o pedido quando fiz a prova da Unitel, que depois ficou para 15 km, depois ficou para 10, e o mais velho Candeias disse: Faria, não faça as provas muito curtas, isso é para garotos, mas põe provas longas, pá. Aí vamos ver quem tem peito. Tá? São os fundistas, não gostam dessas provas rápidas. Para nós, mais é melhor. Falaste agora sobre a prova da Unitel, que era de 15, passou para 10 e tal. Sim. Quais são os principais desafios que tens enfrentado quando estás a organizar esses eventos? Bom, respirou fundo. Na realidade, eu vou dizer que isso, para nós, para mim, como organizador de evento, nós nos dedicamos para fazer uma prova que as pessoas, os participantes, se venham a divertir, né? Uma prova que mostra o melhor da nossa cidade e uma prova que mostra que, de certa forma, em Angola também se pratica atletismo com qualidade. As pessoas vão para correr, as pessoas saem com os filhos, etc. Portanto, cria-se toda uma expectativa, tanto para o organizador como para os participantes, que às vezes, quando temos situações institucionais acima da hora, e digo mesmo acima da hora porque nós somos obrigados a comunicar as provas pelo menos 30 dias de antecedência, né? E às vezes ficamos tristes quando um dia antes do dia da corrida, numa sexta-feira, é-lhe comunicada que não podes fazer esse percurso, tens que fazer o percurso. Eu acho que isso é normalíssimo, mas se nos avisam com antecedência, nós comunicamos também nos participantes que houve essa alteração, que por força maior, é normal isso acontecer. Mas quando nos avisam em cima da hora, e sobretudo quando temos até expatriados, muitos deles fazem a sua primeira corrida porque ouviu do amigo que está a organizar bons eventos e levam essa experiência de Angola, nós saímos todos a perder. Não é o Faria, não é a Federação, não é só o Estado, todos saem a perder quando
quando não se tem essa comunicação efetiva. E tivemos algum desalinhar, mas já tivemos várias reuniões com a nova área de desporto, porque o pessoal também que entrou na Comissão Administrativa da cidade de Luanda é novo, também muitos deles não tinham sensibilidade sobre essa área que já acontecia, e eu noto que a coisa está a melhorar porque já existe comunicação, já nos informaram as pessoas que devemos contactar, comunicar e trabalhar sobre essas questões. Aos poucos as pessoas certas estão a encontrar as pessoas certas, estão a fazer as coisas acontecer. Temos o novo governador de Luanda, o Manuel Homem, por acaso tem sido muito proativo com essas atividades de atletismo e esperamos que continue assim até o sucessor, ou se não for mesmo ele, lá mais à frente. Né? Sim, por acaso o governador tem apoiado bastante. É das pessoas que despacha mais rapidamente os dossiês. Eu falo dos dossiês ligados ao desporto, que são os que eu controlo, né? Entrou o documento, o governador tem muita atenção em despachar. É uma pessoa que muitas das vezes até vai visitar no dia da prova, pedala mesmo aí, antes da prova, no circuito, para observar e fiscalizar que está tudo perfeito. Deixa que é pedala, né? Sim. O facto dele ser um atleta faz toda a diferença. Exatamente. Faz toda a diferença. Nós não estaríamos. O Avelino. Diga? Era atleta? Ele Pedala. Ok, sim. Nós não estaríamos a falar aqui de desporto se o Avelino também não praticasse algum desporto, acredito. Não sei do. O Jô. Já praticou. Faz toda a diferença. Convida-me numa dessas provas. Eu não vou conseguir ir para uma conversa sobre música, porque eu nunca fiz música. Então, o contexto que eu vou trazer nessa conversa se calhar vai ser muito vago. Mas eu consigo partilhar aqui algumas experiências que eu tive com atletismo, porque eu vivo isso todos os dias. Eu tenho um 9 to 5 job, mas acordo todos os dias às 5 da manhã para ir treinar e depois vivo a minha vida, porque o atletismo vem em primeiro lugar para mim. O Zenildo, para mim, eu acho que já lhe disse isso, Zenildo é um caso estranho, porque ele vive o atletismo, por exemplo, da mesma forma que eu vivo o futebol, estás a ver? O meu futebol para ele é o atletismo. É verdade. É estranho porque é a primeira vez que eu tive contato com alguém que tem o atletismo como o desporto favorito dele. Não é normal aqui. Não, quem teve acompanhado deu conta. Ele disse que ele sai a correr do serviço e vai acompanhar o campeonato mundial. Não, de carro. Mas olha, por mim, eu já pus esse desafio até os meus colegas. Disse, olha, que tinha que ter uma casa de banho. Vou-vos dar um exemplo bem prático. Eu recentemente, quando fui fazer a maratona de Amsterdão, estamos a falar de Berlim, acho que na semana passada eu estive em Amsterdão e fiz a maratona de Amsterdão. Então, no regresso de Amsterdão para cá, então tive que apanhar um voo de conexão até Madrid, né, para apanhar um voo de ataque para chegar até aqui. Em Madrid, eu encontro um amigo meu que também é corredor, que também é atleta e é meu colega, e dizer, pá, olha, tem aqui um lounge, vou pro lounge e vou descansar lá. Eu tipo, ok, vou. Chego no lounge, encontro que aquela brincadeira tem um chuveiro, tem cama. Eu tipo, aqui tem chuveiro? Tomar um banho. Depois lá eu fiz as coisas, tomei um banho, saí dali fresh desse fogo. Eu entrei pro voo fresh mesmo, tipo, disse, pá, não, esse voo vai me correr bem, eu tô feliz da minha vida. Cheguei aqui, aterrei, fui para casa, troquei de roupa, fui pro escritório. Eu fiquei assim a pensar desse fogo. Se no meu escritório tivesse um recinto onde a pessoa pudesse chegar, deixava lá uma roupa, trancava e tivesse um chuveiro fixe. Eu não me importava todos os dias sair de casa a correr até o serviço, tomava banho, trocava de roupa e depois no dia seguinte voltava de táxi. Passava numa lavandaria ou alguma coisa assim para subir com a roupa. Estás a perceber? Podia criar uma logística para começar a ir para o trabalho a correr. Mas infelizmente, aqui... Quando for chefe, depois pensa nisso. Implementa isso. Olha, mas sim, muitas pessoas também, com a Covid, essa coisa de se movimentar, muitas pessoas também entram para o atletismo para perder peso. Porque caminhar, tu perdes mais peso mais rápido a caminhar do que a correr. Essa é a realidade. Para mim não, para mim o atletismo é mesmo a matéria, é mesmo o chá, é o café, é isso que funciona para mim. E eu gosto disso, como eu gosto de Angola. E eu penso, se nos outros países isso é o dia a dia, aqui também pode ser o dia a dia para nós. No Quênia, ou tu és atleta de atletismo, não de judô, não de outra coisa, ou és militar.
Só As isso. opções. Só são essas duas opções. Hoje atleta, hoje militar. E olha, os quenianos agora estão com o recorde do mundo na maratona. Interessante. Mais um queniano. Saiu de um queniano para um outro queniano. Bom, já tiveram aqui a pergunta para os dois, a falar um pouquinho do passado e do que está a acontecer agora. Sim, sim. Mas em termos de expectativas para os próximos anos, como é que vocês veem a se desenvolver o atletismo em Angola e quais são os objetivos, né, para cada um dos dois, para os próximos anos? Médio prazo. Pronto. Nós, como organizador de eventos, gostaríamos de... O grande desafio que nós que estamos a trabalhar, né, e à procura de parceiros e de pessoas que amam essa modalidade de atletismo é fazer com que o atletismo aconteça também em algumas potenciais províncias que nós temos a nível da nossa capital, que tem infraestrutura para albergar eventos dessa magnitude. Por acaso já andamos a conversar também aqui com o Zenildo, que é uma pessoa também que acredita bastante nisso, porque levar o atletismo nas províncias, e podemos ter a sorte de ter um evento que pega e se torna um evento tradicional, né? Um evento tradicional. E essas províncias, como geograficamente muitas delas até estão próximas a países vizinhos, né? Podia até atrair muitos cidadãos de países vizinhos a participar, que podiam entrar de carro, etc., para vir nessas maratonas. Portanto, acho que o grande desafio acaba por ser também esse. Uma das minhas expectativas é ter, se calhar, mais 2 Carlos Faria. Eram 5, já ficaram 2. Eu vou agradecer imenso. mais 2 Carlos Farias em 2 vertentes. Eu vou agradecer. A primeira vertente é 2 que realmente, 2 que realmente amem Angola, e se calhar 2 para também concorrerem um bocadinho com ele, para ele conseguir trabalhar mais. Se ele sem concorrência já tem feito essas melhorias, eu não imagino o que ele faria se tivesse alguma concorrência. Eu preciso. E depois de termos estes 2 Farias, eu gostaria que este Faria em particular tivesse mais acesso a investimentos. Okay? Eu acredito que o Faria faz um trabalho fantástico com o ciclismo. No atletismo já melhorou muito desde que começou. Estive lá na primeira prova dos 8 km dos Correios de Angola. Foi muito fixe. Tipo, uau, primeira prova, uau, chip, não sei o que, nós só corremos assim, aleatoriamente. Estava o tempo aí. Só tempo aí para estar no relógio ou no telefone. Não, ele trouxe mesmo o chip, você conseguia ver as coisas no momento. Isso é tipo a experiência de fora, coisa que eu só vejo na televisão. Então, depois de estar exposto nos outros eventos internacionais, eu percebi, tipo, fogo. Ainda temos muito caminho para andar, mas o Faria já está no caminho certo. Então, eu fico aqui a torcer que ele consiga ter mais investimento para poder investir mais em pessoas, em infraestrutura e conseguir aumentar o escopo dos projetos de atletismo, não é? Para conseguirmos até realizar uma maratona mesmo. Se calhar a maratona internacional de Angola vai ser no deserto de Namíbia, por exemplo. Um dos sítios. Na província do Namíbia, por exemplo. O Namíbia tem muito plano, então conseguimos fazer aí uma maratona em condições. E se fecharmos a cidade durante o dia todo também. Ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Eles vão agradecer até depois de pessoas. Acho que até vai ser uma coisa fixe. Porque eu verdadeiramente sonho que Angola um dia vai conseguir ter um evento de atletismo que consiga trazer pelo menos 25 mil pessoas. Pelo menos 25 mil pessoas. As outras maratonas já estão em 30, em 40 e também já existem há mais anos. Então, se a nossa começar com 5 mil, com 4.500 pessoas, eu vou estar feliz. Porque eu sei que estamos no caminho certo. Depois eu só faria desenvolver, ele como engenheiro, desenvolver aí um robô, um ciborgue para aguentar mais alguns anos e ele começar a também criar um pipeline, porque o conhecimento tem que se passar. Certo. Ele vai passando o conhecimento, vai criando uma staff que consiga fazer as coisas para ele também conseguir descansar um bocadinho e as coisas acontecerem como se ele estivesse lá. Porque esse é um dos maiores problemas que nós temos no nosso país. O podcast não acontece se o Avelino não está. Não, o Jô está aí, o Jô vai conseguir fazer o podcast sozinho. Não, o Avelino não consegue carregar o podcast sozinho. Nós não temos muita continuidade. Tipo, tem que ter um outro Zenildo que também ama também o atletismo da mesma forma. Exato. E queira fazer as coisas acontecer dessa maneira. Percebes?
E este para mim é uma das minhas expectativas. O sonho pessoal é conseguir correr a Two Oceans, que é a maratona de 50 km de Cape Town, entre os dois oceanos. A Comrades Marathon, que é para mim é a maratona, é a ultra maratona mais bonita do mundo, porque são 90 km de uma ponta a outra. Há quem já fez isso 10 vezes, eu só quero fazer uma vez. Querem viajar, correr. São 90 km. Eu quero fazer essas duas e depois fazer as outras 5 que faltam das World Majors, porque já fiz uma, então se fizer as 6, eu acho que depois disso vou me dedicar mesmo só a apoiar os projetos de atletismo e para o mesmo de correr. Espero que a minha mulher não vá ouvir esse podcast. Sabes por que eu digo isso? Porque eu fiz agora a maratona de Amsterdão, foi muito difícil. E quando nós acabamos as maratonas, ficamos com uma mistura de emoções. Uma das coisas que ele disse, acho que estou a considerar em parar. Ela olhou para mim e disse, vamos parar. Eu disse, isso é muito trabalho, isso é muito pesado. Eu disse, ok, vai esperar? Eu acho que sim. E agora estou aqui no podcast a dizer, já passou a dor, já passou o sofrimento, já recuperei o estresse, então a vida segue. Vou fazer um corte dessa parte. Obrigado. Yeah. Mas, portanto, um dos meus sonhos mesmo é conseguir fazer essas 8 provas. E depois disso me dedicar mesmo puramente em conseguir desenvolver e potencializar mais o desporto naquilo que for. Vamos estar prontos para lançar esse artigo. Angolano. Com 6, não é jovem angolano, companheiro. Não vamos pôr. Não, jovem angolano. Olha, uma coisa bem engraçada. Eu quando fiz a de Berlim, o Kaká também estava em Berlim. Então, o Kaká fez 3 horas e 40 e qualquer coisa. Eu fiz 3 horas e 16. Eu publiquei isso no meu Facebook, eu disse para fogo, não estou bem feliz, porque eu treinei mesmo bué para aquela maratona de Berlim. E fiquei impressionado com o resultado, porque nem era o meu objetivo. O objetivo era muito mais. Alguém pegou naquilo e decidiu fazer uma matéria. Zenildo dos Santos, angolano, vence Kaká na maratona de Berlim. Eu disse, oh meu Deus do céu. Olha, corta, tirem isso do ar. Corta. Pedi para tirarem do ar. Graças a Deus, depois eles conseguiram ouvir e tirar a matéria do ar. Portanto, não. Era pessoal. Passou isso. Tá fixe. Muito obrigado aí pela vossa presença, Carlos e Nildo. Foi bom ter-vos aqui e falar um bocadinho sobre a vossa paixão, o atletismo. Se deu para aprender muita coisa. No caso, particularmente. Espero que quem esteja a assistir também e decida participar em algum dos eventos. Né? Tem que treinar antes. Sim. Eu é que agradeço também pelo convite. Continuem a falar do desporto, porque da mesma forma que falamos sobre os juristas, as políticas e os carnavais, o desporto também é uma ferramenta que pode ser usada como um catalisador da mudança social. E precisamos de plataformas assim, pessoas que amam o desporto, futebol, seja lá o que for, para continuarmos a ter mais conversas sobre isso e inspirar mais pessoas também a entrarem para essa vida. Porque dá para fazer carreira no desporto, só que em Angola ainda não. Vamos chegar lá. Eu também espero que sim. Olha, eu quero aproveitar para dar-vos os parabéns pela ousadia que tiveram em num podcast abordar uma modalidade que não é a modalidade de rainha no nosso país. Né? Realmente o vosso atrevimento surpreendeu-me, porque as pessoas às vezes são induzidas a pensar que só temos que falar de futebol e basquete, quando nós temos muitas modalidades a despontarem e inclusive como potenciais modalidades para nos trazerem com as medalhas e alegrias a curto e a médio prazo. Né? Então a vossa ousadia de falar também essa modalidade de certa forma valoriza as pessoas que amam essa modalidade, os praticantes e novos praticantes que estão a acabar por entrar nessa modalidade. Portanto, meus parabéns a vocês por esse atrevimento e ousadia e que continuem assim, estejam à vontade. Podemos voltar aqui mais vezes para discutir sobre modalidades, né? O desporto é vida. Eu acho que temos que convidar alguém que consegue vir falar dos benefícios
do sexo com atletismo. Estás a perceber? Yes. Talvez assim vai se tornar vai subir vai passar o básico, Tá vai aí passar um o bom futebol. tópico. Não, quem for correr, tem esses benefícios sexuais, quem sabe? Eu não posso falar porque eu conheço essa matéria. Vamos lá. Fixe, obrigado, obrigado aí. Vamos. Ao Fechou? pessoal aí, ainda não. Ao pessoal que nos assiste, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, podcast_prodesporto para o Instagram e para o TikTok. Sigam também no YouTube, né? É só subscrever aí ao nosso canal, youtube.com/multisons. E nós teremos, Seguir e deixar o like, né? com certeza, deixar um like, ativar o sininho já agora. Exatamente. Tem que fazer a coisa toda dos blogueirinhos. Dos blogueirinhos. Deixar o sininho, deixar o comentário, porque o comentário. engajamento ajuda o algoritmo. É isso aí. Estamos juntos. Até a próxima. Um abraço aí ao pessoal.